que foi derramado sobre a cabeça de Davi através do profeta Samuel, irmãos. Mas o Espírito Santo de Deus falou muito, mas muito forte comigo, numa mensagem que eu gostaria de estar compartilhando com os amados aqui hoje. E eu tenho certeza de algo aqui, irmãos. Eu não sei a dificuldade, nem o problema que muitos entraram aqui. Eu não sei, talvez, se é um problema, às vezes, conjugal, talvez até de doença, talvez de transformação, ou talvez até que Deus abra uma porta que você há tanto tempo esteja precisando e falando com Deus, irmãos. Eu queria ler um versículo. Abra a sua Bíblia, por gentileza, irmãos, assentado mesmo. Evangelho escrito segundo João, capítulo de número 5, irmãos. É um texto muito simples. E é um versículo bem, mas bem, irmãos, para quem gosta de Bíblia, bem forte para nossas vidas aqui hoje. Evangelho escrito segundo João, capítulo 5, primeiro evangelho Mateus, Marcos, Lucas e João, irmãos. Aí 1, 2, 3, 4, 5, todos acharam? Aí você vai lá no versículo de número 8, que diz assim a Bíblia, irmãos. Jesus disse-lhe, o quê? Amém. Vamos melhorar isso, irmãos? Amém? Jesus disse-lhe, levanta-te. De novo. Levanta-te. Amém. Deu para gravar, né? Eu acho que não precisa olhar na Bíblia para falar, né? Amém? Novamente. Levanta-te. Mais uma vez. Amém. Se eu tivesse que dar um tema nesse texto aqui hoje, irmãos, eu falaria para você tomar posse da seguinte palavra. Seria as 3 ordenanças de Jesus para se obter o milagre. Evangelho escrito segundo João, capítulo 1, irmãos, a Bíblia diz que Jesus, ele era o verbo que se fez carne. No capítulo de número 2, a Bíblia diz que Jesus iniciou o seu ministério transformando a água em vinho. Porém, no capítulo 3, a Bíblia diz que Jesus foi indagado por um homem chamado Nicodemos acerca do novo nascimento. Porém, no capítulo 4, a Bíblia diz que Jesus encontra-se com uma mulher samaritana, e quando aquela mulher tem um encontro com Jesus, a Bíblia diz, irmãos, que naquela época ela se transforma, é transformada na maior missionária daquela época. Porém, já no capítulo de número 5, quando nós nos encontramos justamente nesse texto aqui, que acabamos de ler, irmãos, é um texto onde me chamou a atenção hoje. Por quê? A Bíblia diz aqui, é relatado a respeito de um homem doente. Porém, muitas vezes, nós ouvimos falar de alguém que está doente, ou de alguém que, no português popular aí dizem, ele está perturbado, ou ele está sem direção, ou ele está precisando de um milagre, ou ele está precisando de uma cura. Mas o que me chama a atenção aqui nesse texto, que a Bíblia diz no versículo 11, versículo 1, que diz que depois disso havia uma festa entre os judeus,
e Jesus subiu a Jerusalém. Há um mistério nesse texto aqui, irmãos. Porque logo no primeiro versículo, a Bíblia diz que Jesus depois. Veja bem, quantos estão fazendo esta campanha aqui hoje, irmãos? Amém. O que é interessante nesse texto aqui, é que quando nós iniciamos uma campanha, nós começamos com um determinado vigor, com uma determinada fé. Pode observar uma coisa, irmãos, quando o bispo, ou o pastor, ou a pastora, às vezes, ou alguém da igreja, recebe uma revelação de Deus, a respeito de uma campanha, e aquilo é motivado no teu coração, pode observar na igreja, sempre começa às vezes com 50, 100, 200, mas passa o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia, e sabe o que acontece? As pessoas elas vão diminuindo, sim ou não? Parece que a fé daquelas pessoas, ela vai suplantando, parece que ela vai desfalecendo. E o que é interessante nesse texto, eu quero que você tome posse dessa frase, dessa palavra, depois. A Bíblia diz, no livro de Isaías, capítulo 40, versículo 31, que aqueles que esperam no Senhor voarão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Sabe mais? A Bíblia diz também no livro de Eclesiastes, capítulo 3, aleluia, que há um tempo determinado para todas as coisas. Eu não sei, aleluia, o que você está pedindo para Deus. Eu não sei, aleluia, o milagre que você tanto está esperando. Mas eu quero te dizer nesta noite, não desanime, não desfaleça. Deus tem colocado no seu coração, porque Ele tem um milagre a gerar sobre a sua vida. Aleluia. Quando eu começo a adentrar nesse texto aqui, o que me chama a atenção aqui nele, é que esse texto relata sobre um homem que há 38 anos, paralítico, defronte, aleluia, uma fonte ali, à espera de um milagre. Eu tenho certeza que nesta noite aqui, há pessoas, não há um dia, talvez há um ano, ou há um mês, eu não sei, e talvez até desanimou, talvez até questionou a Deus, talvez até desistiu. Mas a Bíblia ela é muito clara sobre o tempo de Deus na minha e na sua vida. Aleluia. Por isso, irmãos, no livro de Malaquias, capítulo 3, o versículo 18, que a Bíblia diz que então vereis outra vez a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Talvez você não esteja vendo, mas vai haver uma diferença na sua vida. Labria xandarabria cantarabra cantarabacai. Aleluia. E quando eu observo aqui, o tempo, muitas vezes, é o nosso maior inimigo. Não, aleluia, os problemas, nem sempre é o diabo. Sabe por quê? Nós desanimamos. Nós deixamos a nossa fé afrouxar. Nós deixamos muitas vezes, sabe o quê? O homem, com uma palavra, nos tirar da posição, nos tirar do nosso pensamento, do nosso alvo. E quando eu começo a olhar aqui a Bíblia, sabe o que a Bíblia me dá respaldo aqui hoje? Sabe o que, irmãos? Que o milagre não depende de Deus, depende de você, depende de mim, depende da nossa posição, do meu e do teu posicionamento diante de Deus. Esse homem aqui, ele estava ali perseverante, ele estava ali talvez até desanimado, mas não saiu da posição. Talvez você esteja aqui, cocheando em um pensamento hoje, amanhã no outro, e a sua fé desfalecendo. Mas não desanime nesta noite. Nós estamos no 6º dia.
No sétimo dia você vai cantar o hino da vitória. Deus, aleluia, está preparando uma mesa diante dos inimigos, das pessoas que lançaram palavras contrárias contra a sua vida, contra a situação que você está vivendo. Deus tem um milagre a gerar na minha e na sua vida. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. A Bíblia, irmãos, segundo João aqui, o que me chama a atenção é que Jesus, no versículo 8, quando olhou aquele homem, a Bíblia diz que ele lançou a primeira palavra: levanta-te. Estava eu, algum tempo atrás, orando a Deus e buscando um entendimento nessa frase: levanta-te. Por que será que Jeremias, no capítulo 2, ele diz: levanta-te e põe de pé, porque eu falarei contigo, filho do homem. Deitado, nem sentado, não é posição de guerreiro, irmãos. Não é. Talvez hoje você esteja aqui deitado, ou até assentada ou assentado diante dos teus problemas. Mas é uma palavra revelada de Deus direto para você, irmãos. Não é de mim isso aqui. Não é de mim isso aqui. Eu tenho certeza disso que eu estou falando aqui hoje. Levanta-te. Levanta-te. A Bíblia diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Levanta-te. Eu poderia usar muitos artifícios aqui, mas eu sei que hoje tem gente aqui deitado, assentado, diante de alguma situação que está te angustiando. Você está pensando em desistir, pensando em sair da posição que Deus te chamou, pensando, aleluia, de sair, largar aquilo que Deus te colocou. E quando eu sentei ali, um texto que veio ao meu coração, Eclesiastes capítulo 10, versículo 4. Levantando-se o espírito do governador, não saia do teu lugar. Eu não sei a posição que você ocupa, que você está, mas Deus está lhe dizendo: não saia da sua posição, não saia do lugar que Deus te colocou. Está chorando, aleluia, está se angustiando, está se entristecendo, mas Deus, aleluia, tem, aleluia, alegria para derramar sobre a sua vida. Rabia subi que andará brachai, nagastu que nebracá. Eu sei que você está pensando: oh, aleluia, Espírito Santo. Espírito Santo. Rabia sobe que andará bacá. Você está sentindo, você sabe que Deus está falando com você. Deus está tocando aí onde você está. Eu tenho certeza disso aqui. A Bíblia diz que o Espírito testifica, e você está na hora de se levantar. Está na hora de sair do lugar de onde você está, porque Deus quer te usar, Deus quer te encher, Deus quer transformar vidas através de você. Oh, aleluia. Sabe por que a igreja às vezes fica estagnada, irmãos? Porque não depende às vezes do bispo ou do pastor ou da pastora. Depende de nós. Depende daqueles que querem realmente ver a obra crescer. Depende realmente daqueles que querem ver a mudança, fazer a diferença, ser algo diferente, ver algo diferente. Depende de você. Aquilo que você disse a Deus, Deus não se esqueceu. E eu acho interessante como quando Jesus disse àquele paralítico: toma a tua cama. Eu não sou muito de falar isso não, irmãos. Mas eu quero, olha para o lado.
Olha para o irmão que está do teu lado. De verdade. Olha bem mesmo. Agora, de novo, e para um pouquinho, olha no olho dele. E fala para ele, pega os seus problemas e joga fora. Deus está no negócio. Você crê nisso, irmãos? Deus está te entregando um milagre hoje. Se você acredita realmente, Deus está entregando um milagre hoje aqui a alguém aqui. Não sei se é de cura ou de transformação, mas Deus está visitando aquela vida lá. O Espírito Santo de Deus está passeando aqui, está olhando o seu coração. Ele está te observando. Abre a sua boca e adora Ele. Adore, 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 adore. Ele está aqui. A Bíblia diz que onde o Espírito de Deus está, alguma coisa acontece. E para acontecer depende de nós. Depende de nós adorá-lo, glorificá-lo. Imagine uma coisa aqui, escute. Imagine, se Jesus olhasse para você, irmão Selma, e falasse assim, toma a tua cama e anda. Fizesse com muita gente, sabe o que ele faz, bispo? Ah, mas meu marido, eu não sei. Meu filho, só Jesus. Aquele lá, só Deus. Já parou para pensar? Aquele tipo de pessoas. Certa vez eu dando escola dominical, você encontra ele um dia, e você fala assim, paz do Senhor, irmão, está tudo bem? Estou pela fé, irmão. Ele fala bem assim. Aí passa uns dias, você encontra ele, paz do Senhor, e aí, irmão, como é que está? Só pela misericórdia. Não é assim? Aí passa algum tempo, você encontra ele, você fala, e aí, irmão, tu na paz, só o sangue, irmão. Não é assim? Não é assim, irmão, que alguns fazem? Aí passa algum tempo, você conversa com ele, fala, irmão, ora por mim que eu estou quase no mundo. Não é assim? Não é assim? Irmão, eu estou falando a realidade, o bispo sabe. Oxalá, irmãos, que eu tenho certeza que eu não estou falando aqui para alguns aqui. Mas o Espírito Santo de Deus está tocando aqui para você não ser um desses. Mas sabe o que aquele homem paralítico fez? Quando ele disse, toma a tua cama e anda. Sabe o que ele fez? Eu acho interessante esse texto aqui. Porque ele falou, toma a tua cama. Ou seja, Jesus está falando assim, pega o seu problema, independente dele, qual seja, anda na minha presença. Anda na minha presença. É muito simples. Sabe o que Deus está te falando? Está difícil? Anda na minha presença. Falta dinheiro, irmãos? Quem tem dinheiro sobrando aí? Ninguém? Amém, irmão? Está faltando saúde? Anda na minha presença. Isso é sério, irmãos. Deus está querendo aqui hoje pessoas que sejam valentes. Mas valente mesmo, irmãos. Quando falamos em valente, quando nós olhamos a respeito de tomar a cama, tem alguém aqui hoje que não tem nenhum problema? Levanta a mão, por favor. Agora quer ver? Tem alguém que tem algum problema aqui hoje? Levanta a mão, em nome de Jesus. Sabe por quê, irmãos? A Bíblia diz que os dias são maus. Os dias são maus. E pelos dias serem maus, tem se abreviado. E por ter se abreviado, o diabo tem tentado de todas as maneiras tragar a sua vida, a da sua família, dos seus amigos que são ajudadores na fé, para levar para o mundo. E eu acho interessante, no versículo de número 9, que a Bíblia diz assim, amados, logo, aquele homem ficou são. Sabe o que quer dizer logo? Preste atenção. Eu vou ser bem breve, viu, irmãos? Eu sei que o culto termina às 9 horas. Preste bem atenção, amados.
Quando a Bíblia fala logo, ele teve pressa. Eu tenho certeza que tem gente aqui hoje, que está vindo aqui, machucado, irmãos. Esse texto não veio por um acaso aqui hoje, o Espírito Santo não colocou por um acaso aqui no meu coração, não. Eu sei que você está machucada. Escute bem, irmão. Escute bem, jovem. Sem forças, às vezes, para estar na igreja. Você, irmã, você vem aqui porque você tem compromisso com Deus. E você sabe que o seu milagre vem de lá, ó, vem do céu. E por você saber que esse milagre vem do céu, tem gente que vai testemunhar na próxima semana. Escute o que eu estou falando. Escute bem, se você tem fé. Milagre que você está esperando não de hoje, mas de há muito tempo. E Deus está tocando na sua vida hoje. Porque Ele está te dizendo, eu não esqueci. Eu te disse que sou eu que mudo. Sou eu que transformo. Sou eu que coloco. Sou eu que tiro. Sou eu que toco. Oh, Anagasubikai. Hanubika. Shayoso. Eu só vou dar um testemunho aqui, irmãos, bem rápido. Bem rápido. Os irmãos, eu sei que tem horário. Eu não sou aquele tipo de pessoa que passa do horário, não. Porque eu aprendi uma coisa muito lá atrás, irmãos. Com o meu primeiro pastor. Você quer um dia ter autoridade? Você quer ensinar? Você quer ser exemplo? Antes de ser ou cobrar o exemplo, aprenda com aqueles que sabem. E eu aprendi com pessoas que sabem. Eu posso até errar, mas não foi culpa deles, a culpa é minha. Sabe por que eu estou falando que tem gente aqui que erra? Não é porque o pastor não ensinou, porque você quer. E está na hora de mudar isso. Você sabe o que o Espírito Santo está falando aqui. Eu não conheço a sua vida, mas Deus conhece muito bem. Eu vou só dar um testemunho bem rápido aqui, para os irmãos entenderem uma experiência que eu tive. E eu vou falar para os amados aqui, que foi difícil, irmãos. Muito difícil. Há aproximadamente, irmãos, se não me falha a memória, uns 9 para 11 anos atrás. Quem não sabe, eu trabalho no Hospital Brasil. Tem alguns irmãos que me conhecem aqui. Trabalho na área de enfermagem. E certa vez, eu peguei o plantão noturno. E o que me chamou a atenção ali, irmãos, foi logo quando eu cheguei. E veio uma enfermeira, naquela época era minha chefe, e me disse assim, Mário, preciso de um favor seu. Falei, pode falar, Rê. Rê era a Renata, enfermeira minha, supervisora na época. E ela disse assim para mim, eu preciso que você vá até a pediatria, que há uma criança ali, que está com um problema muito sério, e ela precisa ser pego um acesso venoso. E tentaram hoje o dia todo, o médico não quer passar um catéter central, que seria um catéter na veia jugular, porque ela está com um problema de plaquetas, diarreia, e a gente não sabe mais o que faz. Se não pegar, ela vai para a UTI. E eu tinha falado para deixar você chegar do plantão, que você ia lá. Eu falei, tá bom, troquei de roupa, e peguei alguns materiais, e peguei uma outra colega minha, na época, para me ajudar, a me auxiliar, e fui. E quando eu cheguei lá, era uma criança, irmãos, uma menininha de 4 anos. 4 anos, bispo. E lembro quando eu cheguei assim, algumas colegas do noturno falaram, ô Maria, ainda bem que você chegou. A gente estava esperando você. Eu falei, então, tem essa criança aí que a gente está para mandar para a UTI, só que falaram para esperar você. Se você pegar a veia, a gente vai hidratar ela. E
vamos ver se ela melhora. Falei, tá bom. Falei, assim, eu acredito que Deus vai abençoar a gente e vai nos dar capacidade para fazer isso. Aí eu peguei o material e era uma suíte, mais ou menos assim. Me lembro como se fosse hoje, irmãos, porque foi uma das experiências que eu tive com Deus naquela época. E quando eu ia entrando assim na porta com uma outra colega minha, aí um vulto passou bem assim, ó. Bem preto, bem rápido. Rápido. O diabo, ele é rápido nas coisas, irmãos. E quando eu cheguei no quarto, uma senhora ficou olhando para mim, a mãe da criança, falei, boa noite. Ela falou, boa noite. Você que é o Mário? Olha só, nem conhecia a mulher, todo mundo já estava me esperando. E eu cheguei ali, eu falei, sou sim, me apresentei para ela. Ela falou assim, olha, não aguento mais ver minha filha sofrer. Aí falou assim, olha os braços dela, olha os pés dela, já falaram até de rapar a cabeça dela. Falei, calma, mãe, vamos dar uma olhadinha. E pedi para uma colega minha segurar a menina, fizemos manobras ali, funcionei o acesso. Fácil, irmãos, muito fácil. E instalamos o soro. Aí eu falei, boa noite, expliquei o procedimento para a mãe da criança. E eu ia sair. Quando eu ia sair, eu achei interessante a mãe chegar até mim e fazer assim, amados. Enfermeiro, posso fazer uma pergunta para você? Falei, pode. Ela falou assim, você é crente? Eu olhei bem para ela e falei assim, graças a Deus, sou sim. Posso pedir um favor para o senhor? Eu falei, pode. O senhor não pode orar por ela? Eu falei, posso, lógico. Só que eu vou pedir um favor para a senhora. Eu vou fechar a porta. A senhora não repara? Falou, não. Fechei a porta. Aí a outra colega minha olhando assim para mim, não entendendo nada. Nada, irmãos. E eu, dentro do meu coração ali, rapidamente, peguei a criança que estava num berço, coloquei a mão sobre ela e usei apenas algumas palavras que eu aprendi isso há 21 anos atrás, irmãos. Muito simples. Coloquei a mão sobre a criança e coloquei assim. Espírito de morte, eu te repreendo agora. Saia dessa criança. E aquela criança falou bem assim, tá bom, já que você está mandando, eu saio. Saiu. Por que eu estou falando isso aqui, irmãos? Minha esposa lembra da época que eu testemunhei isso na igreja? Por quê? Às vezes, falhamos e pecamos por não usarmos o nome de Jesus. Agora, por que eu estou falando isso aqui? Porque tem gente aqui que está sendo negligente. Você sabe por que eu estou falando isso. Você sabe. Com teu filho e com Deus. Cantarabraçai, osoganogantaracai. E Deus está te dizendo para que você creia no nome dEle. Tem gente da sua família padecendo, porque você não está usando o nome dEle e a autoridade que Ele te deu. E Deus está falando com você mesmo. Se coloque de pé em nome de Jesus, irmãos. Está preparado para o milagre que você tanto espera? Está preparado em nome de Jesus, irmãos? Está muito fraco, é para Jesus. Você está preparado aí, crente, em nome de Jesus? Você crê no poder dele em nome de Jesus? Aonde o Espírito de Deus está, irmãos, há salmo, a alegria, a profecia, a cura, a libertação e a salvação. E eu sei que Deus está chamando gente aqui, amados, em nome de Jesus. Eu sei o que eu estou falando aqui. Eu não perguntei para o bispo aqui, mas Deus está te chamando hoje, em nome de Jesus. Cantarabiaçucanabriaxandarebiai. Você sabe que Deus está te chamando, sabe?
Eu só quero fazer uma pergunta aqui hoje, irmãos. Eu não sou uma pessoa de forçar, nem tampouco insistir. Mas Deus está colocando no meu coração aqui hoje. 2 pessoas, eu sei que você está aqui. Vocês 2. Eu não sei se você precisa reconciliar com Deus. Porque você falhou com Ele, muito. Muito, você sabe disso. E Deus está te chamando para voltar aos braços dEle. Eu queria saber se você quer. Se você quer, eu quero que você levante a sua mão hoje, em nome de Jesus. Eu não vou insistir. Tem uma pessoa, olha, só Deus. Eu queria te perguntar, tem alguém aqui hoje que voltaria, está com vontade de voltar para a presença de Deus, como dantes, em nome de Jesus? Ou você que gostaria de aceitar a Jesus, eu gostaria que você levantasse a sua mão. Amém, eu não vou insistir. Curve a sua cabeça, em nome de Jesus. Quero orar por você nesse momento. Peço permissão ao bispo. Amém, bispo? Vou ser bem breve, irmãos. Pai, no nome de Jesus Cristo. Deus, nós levantamos esta oração diante da Tua igreja, porque nós cremos no poder da Tua palavra que cura, que liberta, que transforma, que muda a vida, Senhor. Meu Deus, visita ela, visita ele nesta noite, Pai. Cura, Senhor, essa vida que está enferma, essa vida que está desanimada, meu Deus e meu Pai. Toma ela da planta dos pés ao alto da cabeça, Senhor. Vai quebrando todos os grilhões, todas as barreiras, Senhor. Que toda potestade, principado, Senhor, que tem se levantado contra ele, contra ela nesta noite, meu Deus, meu Pai, vai tocando com poder e graça, Senhor, no nome de Jesus, Pai. Eu creio no poder da Tua palavra, que cura, que liberta e transforma, Pai. Essa pessoa que um dia, Senhor, foi ao centro de Umbanda, de Quimbanda, Pai, aleluia, nós quebramos todo o trabalho feito, toda a obra feita ali, em nome de Jesus. Deus abençoe, irmãos, em nome de Jesus.